Abram comigo a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Amém? Atos capítulo 15, a partir do versículo 15, e eu vou estar lendo na versão King James, e vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, ou na versão que está exposta aqui no Data Show. E a palavra do Senhor diz: e com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aquele que dentre os gentios se convertem ao Deus Todo-Poderoso. Nessa noite eu quero levar cada um de vocês a entender que chegou o tempo de levantarmos o tabernáculo de Davi. Chegou o tempo de reedificarmos o tabernáculo de Davi. E eu creio que por muito tempo nós falamos de adoração e por muito tempo nós apregoamos um chamado dessa igreja a adorar, mas eu creio que está dentro de cada um de nós um novo tempo, e esse novo tempo, ele está nos levando a mudarmos a chave, a fase de adoração para a oração. E eu creio que nesses 21 dias, onde uma parte da igreja se colocou em jejum, eu creio que Deus vai fazer algo diferente para aqueles que escolheram orar, aqueles que escolheram buscar em oração satisfazer a vontade do Pai. A gente começa a ver aqui na palavra de Atos, quando a gente é levado ao encontro daquilo que o profeta disse, daquilo que foi apresentado e trazido, que era necessário agora reconstruir a tenda de Davi que estava caída e reedificar as suas ruínas. E para que a gente possa entender o tabernáculo de Davi, se faz necessário que nós possamos primeiro entender o tabernáculo de Moisés. Para que eu possa entender que chegou a hora de levantar a tenda caída de Davi, eu preciso entender de que houve uma outra estação, uma outra fase, aonde havia um tabernáculo de Moisés. Sem entender o que era o tabernáculo de Moisés, eu não vou conseguir alcançar a mudança que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nesse tempo e nessa estação.
E para que eu possa entender um pouco do que é o tabernáculo de Moisés, eu vou fazer rapidamente uma explanação para que a gente possa, a partir daí, entender a mudança que está ocorrendo. Primeiro a gente começa a perceber, bota para mim, a figura do sacerdote. O sacerdote era aquele que havia sido escolhido pelo Senhor para ser o elo de ligação entre o homem e Deus. O sacerdote era aquele que tinha a incumbência de sacrificar, de preparar os sacrifícios e levá-lo para a expiação do pecado do povo de Deus. A gente começa a perceber algumas características muito próprias do sacerdote da época. A gente começa a perceber os vestimentos, as roupas que eram usadas, e eram roupas muito próprias, roupas apropriadas de alguém que estava entrando na presença de Deus. Obrigado, filho. Alguém que estava se preparando para estar entrando na presença de Deus, e diante disso, ele recebia uma roupa diferenciada. Ele tinha um colete, aonde haviam as 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Davi. Ele tinha na bainha da sua roupa, uma forma de guizos, uma forma de sinalizadores para fazer-nos lembrar da palavra e da importância de Deus. E ele tinha o incensário, aquilo que ele usava para entrar dentro do Santo dos Santos. Havia todo um processo de escolha para que aquele sacerdote pudesse ser aquele que iria estar diante do Senhor. Não escolhas de homens, mas era preciso dar continuidade a uma tribo, a tribo que iria prepará-lo para perpetuar o sacerdócio. Também era necessário com que aquele sacerdote, ao ser escolhido, ele fosse amarrado a uma corda, e ao entrar dentro do tabernáculo, ele precisava estar amarrado, porque se não estivesse em santidade, ele seria queimado, a corda afrouxaria, e as pessoas, elas iriam perceber que o sacerdote, o sumo sacerdote, não voltaria. A gente percebe um monte de características próprias do sumo sacerdote, mas a mais importante é que ele era o intermediário entre o povo e o Senhor. Lá dentro tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela mantinha o pergaminho. A Arca da Aliança ela mantinha a palavra, e ela representava a presença de Deus naquele lugar. Houve um dia em que o Senhor trouxe Jesus até as nossas vidas, e o véu que separava-nos, ele foi rasgado, e agora eu e você podemos entrar, podemos ter um contato e um relacionamento com o Senhor. Eu e você agora temos acesso direto
mas às vezes nós mantemos o tabernáculo de Moisés dentro de nós, ainda nesses tempos. E é sobre este tabernáculo que a gente precisa, nessa noite, receber a revelação do Espírito, para que a gente deixe o tabernáculo de homens de lado e possa ser revestido do tabernáculo do poder do Espírito Santo de Deus. É sobre isso que nessa noite eu quero trazer o entendimento. É sobre essa palavra que Atos 15 traz o entendimento, quando ele diz: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi. Reedificarei as ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Eu creio que quando nós começamos a tomar uma decisão de reerguer, reconstruir o tabernáculo de Davi, quando nós mudamos a chave e não só adoramos ao Senhor, mas começamos a escolher nos relacionarmos com Ele, vivermos com Ele, eu creio que em nossas vidas vão haver reconstruções. Eu creio que em nossas vidas vão haver abertura de portas que estavam fechadas, trancadas e que nos impediam de estarmos entrando na presença do Senhor. Eu creio que vão haver mudanças nas nossas escolhas, vão haver mudanças em nossos sonhos. Palavras que haviam sido roubadas da nossa história, elas vão ser trazidas, e as bênçãos do Senhor, elas irão ser abundantemente distribuídas e derramadas sobre cada um de nós. Tudo gira em torno de oração. A adoração é uma forma de orar. A adoração é uma forma de conversar, de me relacionar com o Senhor. Quando eu começo a orar o Pai Nosso, na verdade eu estou adorando ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu começo agora a suplicar: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos céus. E a gente começa a orar, e ao mesmo tempo a nossa oração, ela se torna súplica, ela se torna penitência, ela se torna oração, porque eu busco me relacionar com o meu Pai, de onde eu vim, para onde eu vou voltar. Vocês podem acender a luzinha aqui em cima? Haja luz e houve luz. Então, se eu consigo entrar na presença de Deus, então eu passo a viver um novo estágio na minha vida, porque aquilo que as pessoas falavam de mim agora não tem mais importância, porque agora eu estou na presença de Deus. E aquilo que as pessoas me julgavam agora também já não tem mais importância. Aquilo que
me limitava, aquilo que impedia o meu avanço, agora também não tem mais importância, porque agora eu estou na presença de Deus. Eu começo a deixar de lado essas coisas pequenas, essas coisas insignificantes, que massageiam a minha alma, que me levam a tomar posição e postura de um homem correto, politicamente correto, certo sobre todos, sobre tudo, e esqueço que se eu me preocupar em apenas me relacionar com meu Pai, todas essas coisas pequenas, insignificantes, não terão mais valor. Tudo isso que é bom para a alma, contradiz com aquilo que é bom para o espírito. Eu não posso, eu não devo, e eu não quero ficar numa posição de massagear o meu ego e buscar alimentar os meus sentimentos, porque quando eu entro na presença de Deus, eu me lembro que eu sou uma nova criatura, eu me lembro que eu não sou deste lugar, eu me lembro que as coisas velhas ficaram tudo para trás, e agora se desponta diante de mim um novo. Eu me lembro de que o meu tempo aqui é passageiro, eu me lembro que a minha luta não é contra carne e sangue, eu me lembro que logo num breve tempo eu vou ter um encontro com meu Pai. E vou voltar para a casa do meu Pai, para fazer morada por toda uma eternidade. Quando eu me lembro que eu tive um encontro com o Senhor, e quando eu me lembro que a história foi resgatada e restaurada, eu me lembro que nem a depressão tem mais poder sobre a minha vida. E aqueles sentimentos que me faziam tristes, que tiravam um brilho, o sorriso, aquilo que me fazia andar curvado, às vezes se arrastando pelo chão, agora elas não tinham mais importância. Porque agora eu era uma nova criatura. Não apenas uma nova criatura de falar, não apenas uma nova criatura de portar uma Bíblia, não apenas uma nova criatura de estar na casa do Senhor aos domingos, frequentador assíduo dos domingos, mas uma nova criatura que foi gerada dentro de mim e começou a mudar a minha vida de dentro para fora, a ponto das coisas e dos espinhos não mais me machucarem. Eu começo a estar selado para as coisas desse mundo. Eu agora começo a estar tomado da presença do Espírito, e aquelas coisas que me faziam mal hoje são motivos e argumentos para que eu possa orar e interceder pelos meus irmãos. A gente começa a descobrir que o quanto é bom reedificar o tabernáculo de Davi. Um tabernáculo firmado em uma relação de intimidade e relacionamento com o Senhor. Um tabernáculo onde a gente deixa de lado a figura do homem e a gente começa agora a priorizar a figura de Deus. De nada adianta, meus filhos, eu ter
uma grande intimidade com o sumo sacerdote. De nada adianta eu ter um representante diante de Deus. De nada adianta eu colocar todas as minhas expectativas naquele que, ao meu ver, é o intermediário entre a minha vida e Deus. De nada adianta eu escolher ficar na base da montanha e dizer ao homem de Deus, ao ungido: sobe lá, ouça o que ele está dizendo e traga para nós a informação. De nada adianta eu colocar as minhas expectativas num homem, porque todo homem é falho. E talvez muitos de nós, a gente deposita as nossas expectativas todas no pastor, no apóstolo, no corpo pastoral. A gente confia plenamente nele, mas eu queria dizer que corre o risco de um dia, quando você o procurar, você poder ouvir ele dizer: agora não dá. Eu não estou dizendo que isso é comum, mas estou dizendo que nós, pastores, somos homens de carne igual a vocês, sujeitos às mesmas dores, necessidades, sujeitos às mesmas situações, mas que a minha expectativa, assim como as expectativas de vocês, tem que estar todas depositadas no Senhor. Nós somos o canal de intercessores, nós cuidamos, nós tiramos os carrapichos, nós fazemos cafuné, nós damos a direção, nós tiramos vocês da aljava, nós colocamos vocês na direção, nós esticamos o arco, nós até lançamos as flechas. Mas a mão é do Espírito de Deus. Quem conduz cada um de nós é o Espírito Santo de Deus. Então, se eu continuar com a visão limitada de que o tabernáculo que precisa ainda dar continuidade na minha vida é o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de homem, um tabernáculo onde a adoração ela estava levantada, ela estava voltada, ela estava pautada toda em cima de homens, então eu vou perder essa oportunidade de me relacionar com o Espírito e vou perder essa intimidade de conhecer o Pai na essência de quem Ele é. O tabernáculo de Davi veio tirar a figura do homem e reaproximar o Espírito Santo das nossas vidas. A arca tinha o simbolismo de representar a presença de Deus naquele lugar. A arca tinha o fundamento de mostrar àquelas pessoas que Deus estava dentro daquela tenda. Eu me recordo que em várias lutas narradas no livro de Crônicas, a gente via o exército de Israel transportando a arca. A arca era algo que representava a presença de Deus em cada guerra e em cada luta. A arca era temida por aqueles povos que lutavam contra Israel, ela era entendida como: se Deus está com aquele povo, então nós já estamos derrotados. A arca de Deus
ela se fazia presente em todo momento e em todo instante, porque ela era a glória da presença do Espírito. Mas se eu e você, nós nos contentarmos e não termos relacionamento com Deus, então talvez seja mais fácil nós fazermos parte de um grande clube. Se eu e você acharmos que a arca de Deus é suficiente e que ela supre a figura do Espírito, então eu não preciso vir mais adorar o Senhor com as minhas melhores roupas, eu não preciso mais estar na casa dele, porque eu entendo que estar na casa dele é uma forma de fazer o social, e eu começo a perder a oportunidade de ter experiências com a graça de Deus. Quando escolhemos adorar o templo, quando escolhemos adorar os homens, quando escolhemos adorar aos bens, aquilo que Deus tem nos provido, aquilo que temos recebido, identificamos a presença de Deus nas nossas vidas quando estamos com uma conta boa, quando estamos bem arrumados, quando estamos com iPhone, iPad, quando consigo me locomover, quando estou todo dia na casa do Senhor, mas o meu coração, a minha mente, a minha vontade está lá fora. Então eu prefiro largar tudo isso e esquecer que eu tenho um compromisso com o Senhor e deixar com que a graça dele se afaste de mim e tome aquele que o adore em espírito e em verdade. Nessa noite eu percebo a conexão entre a palavra da pastora tal e a palavra que o Espírito me entregou. E eu começo a buscar o entendimento de que o Espírito está falando com a igreja e nós precisamos despertar para aquilo que o Espírito está falando com cada um de nós. Aleluia. Nós precisamos começar a entender que há algo importante que o Espírito quer falar com a gente, porque ele reúne cada um de vocês, representantes da sua família, da sua casa, ele reúne cada um de vocês que portam o estandarte, o nome da sua família, e traz para cá e começa a falar que as coisas velhas, as práticas velhas, os hábitos velhos, eles precisam ser deixados para trás, porque é chegado um novo tempo, porque é chegado o tempo de vivermos a graça de Deus. Mas para que a graça de Deus alcance a plenitude na minha vida e na tua vida, então se faz necessário com que eu me oferte, que eu agora seja um incenso que vai ser sacudido para lá e para cá na presença do Senhor. A minha vida tem que subir como perfume. Eu não tenho mais que buscar satisfazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai. Eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Eu não sei qual o grau de obediência ou de relacionamento que cada um de vocês tiveram com seus pais. Eu não sei se a figura paterna,
A figura de autoridade na sua vida foi uma figura presente, foi uma figura participativa, mas eu quero dizer que não há nenhuma figura, não há nada que eu possa comparar humanamente com aquilo que Deus é nas nossas vidas. Não há nada, nenhuma posição, nenhuma busca, nenhum alcance que eu possa tentar comparar homens com o amor de Deus por cada um de nós. A graça de Deus, ela nos invade e ela chega a nos constranger, porque a todo instante estamos errados e ainda assim ela não se separa, ela não nos abandona, não nos deixa, ela não tira de nós. Amém. Aleluia. Meus filhos, há momentos em que Deus, na figura de Pai, Ele precisa nos corrigir. E às vezes Ele afastar o Espírito dEle de nós, é a maneira que Ele tem de nos fazer voltarmos a face para Ele e nos fazermos andar ao encontro dEle. Talvez não seja a melhor fórmula, talvez não seja a mais apropriada no nosso entendimento humano, mas é a fórmula com que funciona. E até nos nossos dias, quando nós educamos os nossos filhos, é a fórmula que nós mesmos usamos. É a fórmula com que nós nos utilizamos para fazer com que eles despertem para o tempo, para o momento e para os erros que estão acontecendo. A gente tira algo, a gente bloqueia algo, a gente afasta eles de algo, pois é assim que o Senhor faz. Não para nos punir, mas para nos corrigir, para nos moldar e para nos levar de volta do atalho para o lugar do encontro. Tudo isso porque existe um princípio que é o princípio da obediência. E quando nós entendemos o princípio da obediência, a gente começa a ter um entendimento diferente. Porque a obediência foi algo que nasceu no coração do Pai. Obediência foi algo que Ele introduziu no homem, quando Ele fez como imagem e semelhança dEle. Mas quando nós optamos por andarmos em desacordo com o princípio da obediência, então a gente escolhe andar na desobediência. E aquilo tudo que não está dentro da obediência e, consequentemente, na bênção, então passa a estar na maldição.
São coisas que a gente não gosta de ouvir, são palavras que a gente acha pesada na nossa vida. Mas se eu não estou em obediência, eu estou em desobediência. E se eu não estou dentro da bênção, eu estou a caminho, ou já estou dentro da maldição. Por isso que ele disse: eis que coloco diante de ti 2 caminhos, o da vida e o da morte, mas escolhei o caminho da vida. Ele é tão bom que ele nos dá a opção, mas ele mesmo dá a resposta. Ele não diz: vai, quebra a cabeça, descobre sozinho. Não, ele diz: eu coloco você diante de 2 caminhos. Vão haver caminhos duplos, sim, no nosso crescimento, vão haver encruzilhadas, vão haver desvios, mas a gente tem que continuar a ler, a entender e a praticar. Ele diz: mas escolhe o caminho da vida, escolhe o caminho da vida. E às vezes a gente escolhe o caminho da nossa vida, do nosso querer, da nossa vontade, quando eu quero satisfazer a minha alma, as minhas vontades, os meus desejos. Quando eu quero quando eu quero ouvir músicas, quando eu quero me alimentar de coisas, eu procuro o meu querer e esqueço que existe um manual do Criador que nos ensinou por onde andar, como andar, para que a nossa terra ela seja uma terra fértil, que produza leite e mel. Aos mais velhos, eu quero dizer que a consequência das tuas escolhas não só trazem desobediência, maldição e morte para você, mas arrebentam e podem aniquilar a tua descendência. Não existe aquela historinha que dizem: mas é uma escolha minha e os erros vão trazer consequências sobre mim. Não, é uma mentira. Porque os teus erros irão trazer consequências sobre você, mas sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Aos mais novos, eu quero dizer a vocês que quando vocês ouvem e escolhem se relacionar com a voz do Senhor, o Senhor se interpõe entre o passado e o futuro. E as coisas velhas de fato ficam para trás, as maldições ficam para trás, porque Ele a partir dali faz nova toda a criatura. Ele cessa a história de maldição na tua vida. E Ele ainda traz bênçãos sem medida sobre a geração da tua descendência. Quando a gente ouve palavras proféticas proferidas como essa que nós ouvimos aqui, abençoando uma geração, ligando nos céus a palavra de que uma geração se ajuntará a outra geração e estará alinhada com a terceira geração, e que as 3 gerações serão adoradores do Senhor, e que o Espírito de vida reinará sobre essas gerações. A gente está mostrando que Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de geração em geração. Deus é um Deus que esquece as nossas faltas, os nossos erros do passado, mas trata com amor e com benevolência as nossas qualificações, para que daqui para frente sejamos homens, mulheres, jovens e crianças
segundo o coração dele. Nessa noite, Deus quer transformar aquilo que te prendia. Nessa noite, Deus quer mudar toda uma história. Deus quer tirar você de um calabouço, de uma prisão. Deus quer tirar de você princípios antigos que te amarravam, que te acorrentavam. Essa noite Deus quer te libertar, quer te curar, quer restaurar a tua vida, a tua história, quer mudar a tua saúde. Essa noite o Espírito de Deus, Ele quer se mover, não só no meio do templo, da igreja, mas Ele quer se mover dentro de você. Ele precisa estar dentro de você, e Ele vai fazer com que você comece a se sentir tomado. Você vai ser incomodado, você vai ser revestido da presença dEle, e aqueles que estavam frios, eles começarão a ser aquecidos, porque a presença do Espírito Santo de Deus, Ele muda, Ele transforma, porque a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas não nos deixa mais vivermos como antes. Alguma coisa em você e em mim tem que mudar, se a gente conheceu e teve um encontro com Deus. Tem que haver algo que precisa ser olhado, observado e identificado como resultado de um encontro com Deus. Ainda que seja no primeiro estágio, ainda que você ainda esteja no estágio do leitinho, mas há algo que precisa começar a mudar em você, mudar a tua vida, mudar a tua conduta, mudar o teu comportamento. É impossível a gente ter alguém que diz que teve um encontro com Deus e mantém as mesmas atitudes e as mesmas práticas. Porque se você teve um encontro com Deus, você não pode viver com as mesmas práticas. O Senhor tem pressa, meus filhos, o Senhor tem pressa para mudar, o Senhor tem pressa para nos consertar, o Senhor tem pressa para nos ajustar. Ele está às portas, Ele sabe quando vai vir, nós não sabemos, nós não percebemos, nós não entendemos, mas Ele sabe, Ele tem pressa para consertar, Ele tem pressa para nos ajustar aos planos, aos propósitos dEle. Não podemos continuar com a mesmice. Deixa o Espírito Santo entrar, deixa o Consolador te ajudar, deixa Ele te fortalecer nas áreas em que você não tem conseguido vencer, mas abre o teu coração, ore a Ele, peça para que Ele venha e tome a tua vida e a tua história e faça uma mudança. O dia é hoje, o momento é agora. Não dá para esperar, porque se não houver um arrependimento, se não houver uma escolha de mudança, Ele pode, aqui a 3 segundos, entrar, mudar, e a gente vai viver aquelas histórias que a gente vê muito no filme, mas não acredita que vai acontecer. Mas Ele diz: eu vou vir como um ladrão. O filho não sabe a hora, só quem sabe a hora e o dia é o Pai. Não jogue fora, não desperdice, não é comigo, com o meu tempo, com o suor que eu estou colocando aqui, não desperdice o tempo, as oportunidades que estão sendo dadas a vocês. Não desperdice aquilo que o Espírito está fazendo, os sinais estão sendo apresentados. Não desperdice, porque senão iríamos continuar vivendo tabernáculos de Moisés, e a graça iria ficar fora, porque não iríamos mais ter a arca. A arca foi roubada, mas havia no entendimento deles o sacerdote, mas o ungido sem a graça não tem poder.
Não adianta eu ter um ungido na casa, não adianta eu ser ungido na casa, porque se o Espírito não estiver aqui, se o Espírito não estiver aqui, eu vou ser sempre um homem recitando palavras, mas não vou gerar mudança. A palavra de hoje não tem que levar vocês a não tem que levar vocês a se alegrarem, mas tem que levar eu e vocês a chorarmos, porque a arca foi roubada, e aquelas pessoas não perceberam que a arca era a graça de Deus, e elas deixaram, se contentaram, e elas continuaram fazendo as mesmas coisas, elas continuaram os mesmos hábitos, elas continuaram a viver. A arca não estava lá, mas quando começaram a perceber que o local que a arca se encontrava trouxe a glória de Deus, então isso despertou neles o entendimento de que algo precisava ser refeito. Oh, meu Deus. Deus não nos fez para sermos derrotados. Deus não nos chamou para andarmos caídos. Deus não nos chamou para estarmos caminhando, mendigando bênçãos. Nós até perdemos batalhas, mas nós não podemos perder a guerra. Vão haver dias difíceis, mas eu não posso me contentar em simplesmente aceitar as derrotas na minha vida. O meu DNA é de vitória. O meu DNA é de ser aquele que tem o poder, que tem o domínio. Deus deu o DNA ao homem de dominar homens, de dominar animais, céus, terra. Deus deu o poder para que a gente pudesse pisar em escorpiões. Deus disse a cada um de nós que praga nenhuma chegaria à nossa tenda. Nós somos revestidos do poder de Deus. E eu não posso me contentar, eu não posso aceitar, eu não posso caminhar como um derrotado, vivendo e mendigando de favores. Eu preciso conhecer quem eu sou, eu preciso conhecer quem é o meu Pai, eu preciso saber o poder dEle, para que eu não dê mais valor ao Satanás, ao inimigo, do que a Deus. Na medida em que eu conheço quem eu sou, na medida que eu conheço o tamanho, a grandeza, a profundidade, o comprimento do meu Deus, então pode vir lutas, pode vir até derrotas, mas chegará o dia em que eu serei vitorioso. Pode demorar, mas eu vou vencer. Pode não ser agora de noite, mas a alegria vai chegar logo pela manhã. Deus se importa conosco. Deus cuida da gente.
O nosso elo de religação com Ele foi Jesus, sacrifício, morte, ressurreição, vida. E até quando eu vou continuar colocando Jesus na cruz pelas minhas mazelas? Deus marcou um encontro conosco nessa noite. Deus marcou um encontro com essa igreja. Quando nós perdemos uma guerra, quando nós somos derrotados em alguma área, nós precisamos nos voltarmos para Deus e buscarmos em Deus o que é que está de errado em minha vida, para que tal coisa tenha acontecido. Essa não é uma explanação minha, essa não é uma dedução minha, mas essa é uma palavra embasada nas ações e atitudes dos profetas, porque toda vez que Israel perdia, eles se reuniam, eles se ajuntavam, eles se colocavam diante do Senhor e oravam e se arrependiam, porque alguma coisa estava errada na vida deles, porque eles não nasceram para serem derrotados, mas para serem vitoriosos. Quando eu e você temos alguma área de derrota, de consistência, de reprodução de erros repetitivos, quando eu e você começamos a não só perdermos batalhas, mas nos encaminhamos para perder a guerra, coloque o teu joelho no chão, se arrependa, procure no Senhor o que é que tem de errado com a tua vida, para que o inimigo tenha base para tocar em você. Deus é justo, Ele é amoroso, mas Ele não pode contradizer a própria palavra. Se há uma legalidade, então é preciso que o arrependimento seja a chave para trancar essa porta. Porque senão Ele vai entrar na tua vida e vai fazer uma lambança e uma festa. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, Ele veio para nos dar vida, e uma vida com abundância. Essa noite eu queria dizer que o Espírito Santo, ele nos garante que nós vamos receber a nossa vitória. Nessa noite eu não quero que as palavras que foram liberadas pelo Espírito através de pastora Tauana, ou aquelas em que o Espírito te incomodou através daquilo que eu estou aqui trazendo como menino de recado, sejam palavras de peso, de derrota, mas que sejam palavras que vão fazer você despertar. Nessa noite o Espírito diz que nós somos vencedores, mas para isso vai requerer de nós ações e atitudes que vão fazer com que altar, bacia, incenso, pedras não sejam suficientes para me manter preso a uma história de tabernáculo antiga, mas a graça, o favor imerecido de Deus, esse tem que ter livre liberdade em nós, conosco e através de nós. A graça está colocada à nossa disposição. A graça, ela está disponível. A graça do poder de Deus. Talvez você esteja buscando o entendimento de que
de que aqui nessa casa tudo está organizado, está tudo bonito, a gente tem uma casa linda de frente para a praia, a gente nem precisa de ar-condicionado, Deus nos deu um ar natural, a gente tem um louvor maravilhoso, a gente tem palavras, a gente tem pessoas que amam a gente, que cuidam da gente, que abraçam a gente tem dias na semana, a gente entra aqui 4 horas da tarde, há alguns que chegam aqui 3, tem gente que nem vai embora, e fica direto o domingo, e é prazeroso, e a gente acha que tem tudo, mas se eu não tiver a graça de Deus aqui, nada disso vai adiantar. Se eu não tiver a graça de Deus no louvor, vai ser só música entoada, mas não vai mexer, mudar e me levar à presença dEle. Se eu não tiver a graça, aquele que prega, aquele que fala, aquele que traz o recado, não vai adiantar nada. A pastora Tauana diz, são teologias baratas. Se você ficar preso, se você escolher se manter preso nessa estação, você vai perder uma grande oportunidade de ter uma grande experiência com o poder da graça de Deus. Coloca para mim, meu filho. Oh Deus. 1 Crônicas. E a palavra do Senhor diz: eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi um dia ele disse: eu não estou satisfeito com esse povo que eu governo, que busca apenas viver o tabernáculo de Moisés. Eu quero a glória de Deus de volta. Davi tomou a decisão de buscar a arca. Ele queria a glória de Deus na vida dele, na casa, no templo que foi preparado, mas principalmente ele queria a glória de Deus no meio do povo de Israel. Eu queria convocar o louvor. Aquele momento foi um momento festivo. Aquele momento foi um momento de transformação. Aquele momento foi um momento onde a arca voltou, aonde o Espírito de Deus voltou a fazer parte da vida, do dia a dia, da história, da comunhão, do relacionamento do povo judeu. Davi escolheu trazer a glória. Davi escolheu adorar ao Senhor. Davi escolheu transformar a vida do seu povo.
nessa noite, eu queria te incentivar a abrir o teu coração e a se despojar dos costumes, das práticas que te prendem. Eu queria te incentivar a deixar quem está do teu lado, a deixar a organização, a deixar o ritual certinho, porque a palavra diz que enquanto a arca entrava em Jerusalém, Davi dançava, pulava, adorava. Eu quero incentivar você a abrir a porta do teu coração, para que o Espírito Santo possa entrar, possa reinar, possa mexer, possa sacudir você, possa transformar você, possa incendiar você, de modo que você saia daqui de um jeito diferente de como você entrou, de modo que você saia daqui transformado, curado. Eu não sei a motivação de você estar aqui, se é para adorar a Deus, ou se você veio aqui essa noite para ter um encontro com Ele, para ter mudado a tua saúde, mas eu quero dizer que aquele Deus que agia ontem ainda age hoje no meio de nós. Amém. E o mesmo Deus que cura, Ele salva, Ele liberta, Ele restaura. Esse é o Deus. Então adore a Ele, entregue as tuas células adoradoras a Ele, pule, dance, se encha da presença dEle, mas faça alguma coisa para atrair a graça dEle para a tua vida e para a tua história. Faça alguma coisa para queimar. Essa palavra, a palavra de tal, ela tem que queimar a gente. Ela tem que gerar mudança na gente. Eu tenho que voltar para minha casa queimando, sacudindo, pulando, estremecendo. Eu tenho que arrancar os cabelos, eu preciso fazer alguma coisa. Neemias esmurrava quando ele achava alguém que contradizia aquilo que ele queria. Se for preciso nessa noite, vem aqui na frente que eu vou te esmurrar. Mas você precisa ser tomado pelo Espírito. Porque nós decidimos não perder mais filhos para o inferno. Nós estamos dispostos a saquear o inferno por cada um de vocês. Nós estamos dispostos a andar braço a braço, ombro a ombro. Mas se a graça de Deus não for conosco, eu vou ser apenas um homem de doces palavras que vai confortar, mas não vai salvar nem restaurar a tua vida. Essa noite, eis que coloco diante de ti um caminho de vida e um caminho de morte. Mas meus filhos escolhem o caminho de vida. Temos perdido alguns. Temos sentido falta de muitos. Mas nós não vamos desistir nem desfalecer. Porque somos uma família. Andamos juntos. Mas, pelo amor de Deus, abra o teu coração para que a palavra do Espírito entre e faça mudança e